Paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao podcast do livro de Atos. Hoje está comigo aqui o Meneghel, ele já vai dar uma saudação para os irmãos, mas só lembrando os irmãos que nós estamos na leitura épica da Bíblia, já estamos no Novo Testamento, já falamos dos Evangelhos e agora estamos falando do livro de Atos. Lembrando que esse é um projeto da Escola Bíblica Central da nossa igreja aqui, a Batista Central em Santo André, que é liderada pelo nosso pastor Hamilton Cabral e também a Escola Bíblica com a supervisão do nosso pastor Edmar, que sempre tem nos ajudado e nos incentivado nesses estudos. Meneghel, dá uma saudação para os nossos irmãos e já vamos aqui sem delongas aqui. Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado, Kleber, por mais uma vez poder compartilhar com você e com esse público maravilhoso aí um pouco mais da palavra de Deus. Vamos tentar esclarecer aí dúvidas que possam ter surgido, não é? Legal. Na aula, Meneghel, a gente falou, assim, a gente já começou falando, né, que o livro foi escrito pelo próprio Lucas. Sim. Ele fala, de novo, na minha segunda carta, né? Ele tá bem claro que é ele que está escrevendo. Então. Mas assim, a gente não vamos gastar muito tempo nesse período, nesse começo. Eu já queria entrar de fato na questão da descida do Espírito Santo. Isso causa às vezes algumas controvérsias. Sim. Na questão dos costumes. Sim, até, claro. Mas eu acho que dentro do cenário cristão é comum todo mundo assim, entender que o Espírito Santo é o combustível da igreja. Sem dúvida. Porque até então, me corrija, assim, é uma visão minha, né? Okay. Mas eu vejo assim os apóstolos um pouco amedrontados, ainda sem muita... assim, é lógico, é um período curto ainda. Jesus morreu, ressuscitou, 40 dias, ascendeu aos céus e logo vem o Pentecostes. Então, assim, é muito próximo esse período. Isso é outra coisa curiosa. Deus não deixou eles à deriva nenhum tempo. Deus foi cuidando deles. Sim. Mas a partir desse momento a igreja assim explodiu, né? Você podia falar um pouco sobre o Pentecostes? Sim, claro. Então. Bom, na verdade é exatamente isso, né? Jesus então ascende e como ele mesmo havia prometido que rogaria ao Pai para que os discípulos, para que os seguidores, para que os apóstolos principalmente não estivessem sozinhos, ele enviaria para que o Pai enviasse o Consolador, né? O outro que é o Consolador, o Espírito Santo. E aí eles estão reunidos, né? Então, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de medo, naturalmente, exato. Porque você imagina o Império Romano, os judeus, principalmente nessa questão religiosa, exato. De repente, como é que aquele que se dizia o Cristo, realmente o Messias, o enviado, morre e começam a dar o testemunho dessa ressurreição, ele ascende, ele aparece, ascende e esse povo começa a tomar força. Exato. Né? E aí eles estavam reunidos, né? A palavra diz no capítulo 2 que eles estavam orando e aguardando realmente, porque o Senhor disse, ficai em Jerusalém. Foi uma ordem. Uma ordem. Exatamente. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, exatamente isso que acontece. Estavam reunidos ali, em torno de 120 pessoas. Alguns estudiosos, acho que é o Joséfo que fala que eram 116 pessoas, na verdade, estavam ali naquele mesmo lugar e realmente o Espírito Santo desce, né? O Espírito Santo enche aquele lugar e, consequentemente, as pessoas. Sim. E até eu estava comentando contigo antes da gente começar aqui, eu acho interessante que em Babel, quando os homens queriam chegar aos céus, o Senhor não permitiu. Deus disse, não vamos deixar que isso aconteça, vamos confundir as línguas e separar esse povo. E agora, com a descida do Espírito Santo, então agora não é o homem que está querendo chegar ao céu, é Deus que está na terra, através do Espírito Santo. Ele une, então, os povos, porque estavam naquele lugar... povos de todas as regiões. Sim, as nações. As nações estavam reunidas porque eles estavam numa festa. Sim. Né? Festa de Pentecostes, que é festa das semanas ou festa da colheita, né? E eles estavam, todos vinham para Jerusalém nesse período, para que realmente
celebrassem essa festa. E aí Deus torna esse ambiente algo assim totalmente diferenciado, né? Que vai trazer, como você bem disse, um combustível, né? E é interessante que o Espírito Santo ele vem em forma de fogo, né? Como línguas de fogo, né? E fogo realmente é um combustível, né? O fogo ele é um propulsor, né? Se você pegar aí, sei lá, o motor de um foguete, por exemplo, solta fogo, fogo, né? Que propulsiona. Então, realmente, o Espírito Santo vem com essa força e a partir daí a igreja realmente cresce. E aí a gente vai, obviamente, para os próximos capítulos, o discurso de Pedro ali em Atos 3. É isso que eu queria falar, Meneghel. Assim, a gente não vai falar sobre do discurso de Pedro, né? Mas até tá aqui na minha... Tá no capítulo 3 que você fala, né? Mas o que é curioso, que você vê assim, nos dias de Jesus ainda, quando ele chega para Pedro e fala, Pedro, tu és uma pedra, você é uma fortaleza, você, eu conto com você, tudo um incentivo. E, assim, Pedro foi uma pessoa sensacional, porque sem dúvida, viu tantas coisas assim maravilhosas. Sim. Mas ele ainda não deslanchou naquele momento. Ele ainda chegou no momento da crucificação e negou Jesus. Então, assim, você vê que toda aquela promessa era para o cara já estar muito, assim, cheio, né? Mas, de fato, acho que o que faltava, de fato, é o Espírito Santo. Na verdade, Kleber, eu entendo isso realmente como... Na verdade, eu vejo a conversão de Pedro realmente depois da ressurreição. Quando Jesus se encontra com ele e faz aquela pergunta verdade, por 3 vezes. Pedro, tu me amas? E ele fala, amo, Senhor. E o Senhor, então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor faz isso. E parece que também é outro paradoxo, né? Um contraponto, porque ele negou 3 vezes. É isso. E o Senhor pergunta 3 vezes também. A partir dali, porque na verdade, veja, Kleber, quem mais além de Pedro, João, aqueles 12... sabiam de tudo o que o mestre havia falado e, poxa, esclarecido para eles. Ninguém mais sabia tantos detalhes quanto eles. E quando Jesus é, então, colocado num túmulo, no sepulcro, o Pedro decide pescar, meu irmão. Ele fala, eu vou pescar, acabou tudo. Então, parece que tudo aquilo que ele ouviu, realmente a fé dele enfraqueceu. Enfraqueceu, parece. Agora eu vou até puxar um gancho aqui. O pastor Hamilton pregou domingo a respeito de uma mensagem dizendo sobre observação. Seguidores, mas não discípulos realmente. Então, quando você pode olhar alguém e até mesmo seguir os passos de alguém, mas não estar... conectado, Kleber. Conectado. Eu acho que foi isso que aconteceu com Pedro. Agora, a partir da ressurreição, aí não. Aí realmente... E aí o Espírito Santo chegando. E o Meneghel, que eu acho legal, assim, porque o Pedro é um analfabeto, né? Pescador, né, irmão? É um cara iletrado. A Bíblia mesmo vai falar isso. Total. Quando ele está no templo pregando, e dá um discurso maravilhoso, né? O discurso dele é sensacional. E recomendo aos irmãos que de fato façam essa leitura, que é sensacional. E aí as pessoas ficaram até surpresas, porque falaram, esse cara é um Zé Mané. Como pode vir algo assim dele, né? Esse cara não é ninguém até então, né? Não é uma pessoa com boa oratória. É diferente de Paulo. Paulo é um cara que já tem instruído, é um fariseu, uma pessoa sem dúvida. Com muito conhecimento. Mas Pedro é um pescador, talvez na nossa... um pescador, que fosse nosso dia, né? Realmente. Cara interiorano, um cara sem muita... Não tinha... nome de família, nada dessas coisas. Absolutamente nada, né? E de repente ação do Espírito. Então Pura. Sim. Você vê que não tem nada ali de capacidade humana. Absolutamente nada. Mas eu vejo que tem disposição. Exato. Ele está pronto para que o Espírito Santo o leve. Onde quer que seja e da forma que ele quiser. E que sirva para a gente isso, né, Kleber? É isso que eu ia falar. Acho que essa é uma percepção, né? A gente já está junto há um bom tempo, né? E eu tenho liberdade para falar.
eu vejo assim pessoas, como você mesmo, são pessoas que estão sempre prontas para que Deus use, sabe? Senhor, eu estou aqui, Sim. mas a hora que o Senhor quiser me usar, eu estou pronto. É isso. Eu estou no meu lugar, estou esperando, estou em Jerusalém, É isso. esperando ser cheio, né? É isso, exato. Assim, é o que eu estou com mais de 40 anos no Evangelho, eu vi as pessoas sendo usadas exatamente dessa forma, sabe? Eu tinha um pastor que ele usava a seguinte expressão: irmãos, Deus nunca chama quem está dormindo. Verdade. Deus chama quem está trabalhando. Trabalhando, sempre. Então tem alguém no lagar, tem alguém apacentando, tem alguém pescando, tem alguém em algum lugar, mexendo alguma coisa. Então é um Deus de ação. Então exatamente. Deus busca quem está em ação. Então a expressão dele era a seguinte: falou, irmão, se você não tem nada para fazer, pega uma vassoura e sai varrendo a igreja. Vai estar trabalhando. Porque Deus vai te achar. E a pura verdade. Sem dúvida. Essas pessoas mesmo assim, com todas as suas limitações, com todos os seus... Porque nem todos nós temos, né, Menegal? Muitas, as né? suas limitações, Muitas. Cada um de nós somos diferentes, mas quando Deus resolve assim usar, é outro problema. E aí ele faz outra questão, né? E aí o Pedro faz um discurso. Sim. E eu acho que é uma das maiores histórias de conversão que eu já vi também na vida. Na Bíblia, realmente, sim, não tem, né? Não, mas acho que mesmo na nossa história contemporânea, nunca vi nenhum batismo de 3 mil pessoas, acho que não, né? Seria assim, talvez aqueles grandes evangelistas, né? Não sei, mas pode numa ser, pancada né? só, né? Reinhard Bonk, né? Na África ali, realmente teve um ministério muito punjante, né? Sim. Mas eu não sei se chegou a isso, não. Pelo menos está registrado, sim. né? E é inspirado. Exato. Mas assim, é uma quantidade exorbitante. Exorbitante. Se você pega a igreja hoje nossa, quando está lotada, tem 2.000 pessoas. Exato. Então uma igreja e meia. Kleber, como, né? Como que esse povo ouviu essa mensagem sem nenhum recurso? Hoje a gente está munido de tantos recursos aqui, né? E lá não tinha nada. Absolutamente nada, né? De recurso físico, eu estou dizendo, né? Mas é a própria ação do Espírito Santo. Totalmente. A própria ação do Espírito Santo. As pessoas... que nem eu tenho inglês, assim... mais ou menos, the book is on the table. Mas eu estive numa igreja alguns anos atrás, a tia da Kelly mora aí nos Estados Unidos. E nós estivemos lá uma vez, vamos num culto, eu vou te apresentar uma igreja que tem aqui e tal. Aí nós fomos lá numa igreja perto da casa deles e tal. E aí, lógico, é tudo em inglês, a igreja é uma igreja gigante, deve ter cabeu umas 5 mil pessoas, assim, estava bem cheia a igreja. Bacana. Né? Era um domingo de manhã. E, assim, eu entendia, o pregador, assim, eu entendia uns 50%, 60% do que ele estava falando. Mas você sente a presença do Espírito Santo, sabe? Mesmo... Incrível, né? Você vai entendendo. É sobrenatural, né, Kleber? Isso. Você não fala o mesmo idioma, mas você fala a mesma língua. Que você está conectado de uma outra forma e Deus vai trabalhando. Eu acho que nesse dia de Pedro era a mesma coisa. As pessoas talvez pegassem um pouco de fragmentos, imagina até o silêncio, a reverência, claro. Né? As pessoas, ninguém conversa porque nós queremos ouvir. Né? Então, assim, é um momento histórico, a gente não tem como saber, mas assim, quando eu imagino, como você falou, né, como será que eles ouviam? Eu imagino que era um silêncio, assim, extraordinário, todo mundo quietinho, assim, querendo absorver o máximo possível, e o Espírito Santo trabalhando talvez nas poucas palavras que eles ouviam pela distância, pelo tamanho, e o Espírito Santo trabalhando na vida deles. E assim, isso chegou até nós, e é o que eu queria falar depois. Lá em Atos 5, vamos até, não sei se a gente consegue ler aqui. Acho que dá, sim, é pouquinho, é do 34. O texto é um pouco grande aí, que eu coloquei, mas vamos ler esse... A partir do 34, né, eu acho que fica bom. Isso. Consegue ler, Menegal? Consigo, claro. Vamos lá. Então, Atos 5:34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas,
reivindicando de ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Cara, é impactante. É legal. Assim, o contexto que eles estão, eles foram presos anteriormente, aí foram soltos milagrosamente da prisão, sim, um anjo tirou eles da prisão. Exato. E aí alguém foi procurar eles na cadeia e falou, os caras não estão mais lá não. Onde estão? Estão no templo de novo ensinando, de onde eles foram presos. Exatamente. E aí mandaram prender eles, sim, levaram eles para o sinédrio. Curioso, Meneghel, que a gente sempre faz algumas... principalmente quando a gente vê os filmes dos dias de Jesus, até dos apóstolos, a gente vê muita truculência do Império Romano, isso aí. Mas a gente vai vendo no livro de Atos que o problema dos apóstolos não era o Império Romano, a grosso modo, era a própria religião deles. Claro. Os próprios judeus, o problema deles. Sem dúvida. A gente vai ver depois nas viagens de Paulo que ele foi, bateram nele. Sim. Quem fez isso foram os religiosos, não foram... Os fariseus, os saduceus, enfim. Porque os romanos, assim, se estivessem pagando imposto, para eles estava bom, né? Exatamente. E se não tivesse rebelião, tal, para eles estava dentro do que eles queriam. Mas a religião é um problema, assim, a defesa da religião pela religião em si só é um problema, assim, muito sério na nossa vida, sem dúvida, do homem, né? Eu me lembro, assim, das minhas aulas de história no passado, aí, que a própria igreja cristã, um tempo atrás, vários anos atrás, promoveu cruzadas na Europa e alguns países ali no leste europeu, em nome da religião, não era em nome de Cristo, porque se fosse em nome de Cristo não faria o que fizeram. Pois é. Mas, e de novo, esse pessoal, eles estão defendendo a religião, estão apedrejando alguém, assim, eles estão muito pautados na lei ainda, não existe amor. Por isso que você disse, né, não é em nome de Cristo, né, porque Cristo pregou exatamente o contrário de tudo isso. Exatamente. Né? Ele manda amar o inimigo. Sim. Então, ele levou a barra um pouquinho mais. Pelo amor de Deus, né, assim, absurdamente. Né? E como é que você apedreja alguém que é contrário à sua fé, Mas é um próprio judeu ainda, né? Então, e é do um religioso. Povo, como que um religioso, em nome de Deus, né, apedreja alguém? Né? Então é o que você falou, muito pautado na lei. Exato. Né? E essa lei mata. Eu me lembro, Meneghel, a gente já conversou várias vezes. Né? O Pedro vai se lembrar que o Pedro está aqui na IBC, antes de ser IBC ainda. Quando era só I, o Pedro já estava aqui. E uma vez eu me recordo, o pastor Ari, ele estava pregando, e naquela manhã foi a única vez que eu me recordo, o pastor Ari falou sobre dízimo. É a única vez que eu me lembro em tantos anos que eu fiquei aqui, o pastor Ari falando sobre isso. E ele fez um paralelo tão lindo naquela manhã de domingo, porque ele pregou sobre a lei e a graça. Então ele fez uma distinção do que era a lei, e a graça agora é o amor. Sim. Então ele falou, porque antes as pessoas tinham que fazer aquilo. Exato. Mas agora, pelo amor, elas fazem porque elas querem.
e fazem melhor. Liberdade. Né? Então Jesus falava, ó, ama o seu próximo. Sim. Aí como você falou, né? Agora ele está falando, ame o seu inimigo. Então pelo amor você começa a amar outras pessoas. E ele começou a fazer um paralelo tão lindo. E ele fala assim, irmãos, o dízimo está na lei? Tá. Porque agora eu não dou mais o dízimo porque eu estou na lei. Eu dou o dízimo porque eu estou no amor. Aliás, eu não dou mais o dízimo. Agora eu contribuo generosamente, né? Porque o dízimo era só obrigação. Agora eu tenho que dar mais, porque eu faço isso por amor. Putz, incrível, né? Aquilo me quebrou naquele domingo de manhã, sabe? Porque assim, uma visão totalmente desconectada do que a gente tem visto com tanta frequência. E ele fez esse paralelo tão legal como você falou mesmo. Ama os seus inimigos. E ele, de fato, fala, não faça mais nada porque você é obrigado. Que é o que o próprio Jesus fala, faça pelo amor. Sim. E eles estão pregando isso. E, assim, nos dias de hoje, Meneghel, é difícil alguém, assim, as pessoas são contra o cristianismo e tal. Mas as pessoas, se você falar para as pessoas, olha, você é a favor das pessoas amarem o inimigo? Você é a favor das pessoas andarem uma milha a mais do que ela deveria? Você é a favor de uma pessoa doar a si mesmo, ser serva, fazer bem para o próximo, não querer só o bem para si mesmo? As pessoas todas vão concordar. Sim, teoricamente sim. Né? Mas elas vão discordar porque é Jesus. Então existe uma questão, de novo, religiosa, não é uma questão só do coração, né? Existe uma resistência religiosa quanto a isso. Então, eu fiz algumas palestras já e eu costumo colocar alguns textos bíblicos, ou alguns conceitos bíblicos. Sim. Às vezes, muitas das vezes, sem citá-los no começo. Então, eu fiz uma palestra um tempo atrás, chamada Ouse Ir Além, e eu começo contando a história de um costume romano, que eles obrigavam as pessoas a andar uma milha para carregar as suas roupas. Depois, é uma história que existe. Sim. E que as pessoas eram obrigadas a carregar uma milha. E que aquilo era de fato uma obrigação. Qualquer romano podia pedir para qualquer pessoa dentro do Império Romano, você tem que carregar minha roupa pelo menos uma milha até eu chegar na minha casa, ou até dar uma milha. E depois ele pegava outro para andar, era uma lei. Aí eu expliquei que ninguém gosta de fazer isso, mas de repente alguém chega e fala, olha, para de fazer só a obrigação. Surpreenda as pessoas. Anda duas. Sim. E eu falei, então aquilo que era na minha palestra. Então o que era uma obrigação, agora passa a ser um prazer. Por quê? Porque eu vou surpreender a pessoa. A hora que a pessoa falar, pode largar minha mochila, que você já andou uma milha. Eu falo, não, eu vou andar outra com você. É isso mesmo. E aí o que passava a ser obrigação. E aí, Meneghel, as pessoas todas se encantam com essa expressão. Mas aí você fala, olha, isso aí quem falou isso aí foi Jesus. Jesus que ensinou. Na verdade, a gente tem um texto. Eu não sou muito bom de endereço bíblico, Clever. Procura aí que você acha. Mas eu acho que é até a palavra de Jesus mesmo. É isso aí. Lucas 17:10. Já que a gente está falando de Atos, foi escrito por ele, deixa eu ler esse texto. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, embora não esteja registrado em Atos. Mas olha o que esse texto diz. Assim também vocês, Jesus, né? Sempre o mestre, né, Cleber? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Cara, quem cumpre somente o dever é servo inútil. Não está fazendo nada mais que obrigação. Não alcançou o nível. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Timóteo, eu não me recordo também o versículo, o pastor Dilson está fazendo falta aqui, mas ele fala assim, se eu anuncio o evangelho de Cristo, eu não tenho do que me vangloriar, porque a mim foi imposta essa obrigação. Exato. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, assim, os apóstolos tinham de fato essa visão de fazer o seu papel e às vezes um pouco mais ainda. Mas voltando aqui, esse Gamaliel aí, um mestre totalmente respeitado, sem dúvida, que ele deu uma
Acho que usado por Deus também. Sem dúvida. Meneghel. Sem dúvida. Porque embora fosse um fariseu, devia também estar muito contrariado com os apóstolos, fazendo sinais e aquele monte de coisa que eles não gostavam, talvez. Acho que ele também devia estar um pouco contrariado, mas a visão dele foi um pouco diferente. Eu acredito também que ele foi direcionado pelo Espírito, porque ele fala de 2 revolucionários, sim, né, Teudas e Judas. Judas, né? E aí ele coloca a condição humana. Sim. E ele coloca um ponto ali que é crucial, né? É. Olha, se for humano, vai acabar. Vai acabar, como acabaram os outros. Sim. Agora, se for realmente de Deus, não impeçam. Ele fala isso, né? Sim. Olha, no final do versículo 39, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o Deus. próprio Deus. Então veja, somente pelo Espírito Santo poderia ter dito isso. Uma sabedoria além. É verdade. Né? Além da humana. Porque talvez o que se esperasse dele é que ele fosse confirmar, mata né? esses caras. Confirmar. Porque eles queriam matar, na verdade. Sim, queriam matar. Aí depois, como o Gamaliel convenceu eles de não fazer mal, então deixa só açoita eles e deixa eles ir embora. Exato. E aí, quando a gente é açoitado, a gente fica triste, né? Que coisa, né, Kleber? Quando a gente passa por alguma dificuldade, alguma privação, né? É claro, eu preciso melhorar mais que você, eu tenho certeza disso, e mais que os irmãos. Porque quando eu passo por alguma aprovação, eu ainda não consigo ficar feliz. Ainda não consigo, de verdade, Kleber. Eu estou abrindo meu coração aqui, mas eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. Meu irmão, pelo nome de Jesus. Digno de ser humilhado pelo nome de Jesus. Mas imagina... Meu irmão. Eu acho que os dois, ou mais, a gente não sabe quantos, né? Mas acho que eles saíram dali e se abraçaram, né? Nossa, e ficaram falando, gente, olha que legal. Com certeza. Jesus falou que a gente ia ser maltratado pelo nome dele e olha só. Demais. Chegou a nossa vez de acontecer isso. Demais. E depois nós vamos falar mais pra frente do naufrágio, não quero falar agora, não quero dar muito spoiler, mas eles de fato ficaram assim muito felizes por ter honrados, na verdade, por ter apanhado em nome de Jesus. E Jesus disse isso, né? Sim. O Sermão do Monte, ele disse isso, né? Vocês serão bem-aventurados quando forem maltratados, né? Ultrajados, difamados por amor do meu nome, né? E aí ficaram felizes da vida. Ficaram felizes da vida. E aí, assim, a história vai contando, eu contei e a minha bateria está acabando. Espera aí. O Pedro não corta não, tá? Pode deixar, hein? O que vai acontecer, a gente vai ter a história de Estevão, né? Eu falei para os irmãos na escola bíblica. Também, né? E o Meneghel, conta um pouco aí enquanto eu vou colocando a bateria nesse negócio aqui. Na verdade, o Estevão realmente é outro diferencial, né? O primeiro mártir, né, da igreja. Ele, na verdade, estava cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia declara isso. Ele realizava maravilhas, realizava sinais entre o povo e, de novo, a religião, em contraponto a isso, se levanta, né? E os membros da sinagoga, um grupo de membros da sinagoga, né? Eles estão até nominados lá, são os chamados libertos, né? O grupo dos libertos se inflama, se levanta contra ele, contra sinais, contra as maravilhas que ele operava, para que realmente fosse morto. E de novo, Meneghel, de novo, não foram os romanos que apedrejaram o Estevão. Não, sinagoga, estavam lá, olha aqui. Dentro da sinagoga tinha um grupo. E eles se rebelaram contra o primeiro mártir, né? Sim. Um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia vai falar que pegaram as roupas desse homem que morre e joga nos pés
de Saulo. Nos pés de Saulo. Que já tinha, né, já tinha estudado com Gamaliel. Assim, lá na frente, né, ele mesmo, ele dá esse testemunho, né, que ele estudou aos pés de Gamaliel. Era um discípulo de Gamaliel, na verdade. Discípulo de Gamaliel, né, fariseu de fariseu. Paulo, absurdamente religioso, né, estava concordando com a morte, né, ali. Se não até promovendo, Pode ser talvez que vai sim, saber. pode ser que sim, claro. E eu mudei aqui, né? Coloquei Cornélio, mas é de Paulo aqui. Não, acho que é uma antes ainda. Não, acho que não, Estevão, essa aqui, né? Não, de Estevão nem coloquei. Ah, tá bom. O Meniguel, assim, existem umas discussões, né, se Paulo estava a pé, estava a cavalo, sei lá, mas caminho, né? Não interessa. Mas ele tem um encontro com Jesus e é curioso, você me corrija se estiver errado, parece que o texto fala que as pessoas ouviram também o Saulo, a voz, né? O Saulo, por que me persegues? É a voz, tá, né? Em Atos 9, né? 9, a partir do 3, né? Isso. Os homens que viajavam, o 7, versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então realmente não foi algo particular. Deus não se revelou visualmente para Saulo nessa na ocasião, verdade, porque ele virou um nem clarão conseguiu, né? O clarão cegou ele. A glória de Deus, né? Assim como Deus já tinha falado para Moisés, né? Você não pode me ver. Sim. Você não será capaz de me ver. Então você vai ficar de costas, eu vou passar, você vai ver só um vulto. Só a sombra. Morre. Senão você morre, não aguenta. E o Saulo, quando viu, ficou cego na hora, né? E os homens ouviam. Então veja que Deus se manifesta realmente, audivelmente naquele momento ali. E aí, obviamente, existe um desenrolar, Deus se apresenta depois a Ananias. Exato. É uma história muito bacana, muito interessante. Muito bacana. Fica com medo, né? Ananias fala, imagina. Senhor, como assim, Jesus? Eu não tenho ouvido falar coisa boa desse cara, né? ele tem autorização para matar. Inclusive, ele estava lá. Ele estava indo a Damasco para isso. Com autorização para matar. Ele estava indo para Damasco para isso. Né? E aí o Senhor fala, né? Fique em paz, né? Fique tranquilo, porque eu já falei, já mostrei para ele tudo o que ele vai passar, tudo o que ele vai sofrer por amor do meu nome. E realmente E ele usa uma expressão também para Ananias, ele é um vaso escolhido. Vaso escolhido. Ele é escolhido. Eu já estou de olho nele. Com certeza. E assim, Menegão, esse cara muda de fato da água para o vinho. É outro caso também que nós falamos da igreja, que a igreja deslanchou no Pentecoste. E Paulo agora também tem essa experiência com Cristo, e a vida dele muda assim da água para o vinho, porque se não houve mais nada de Paulo falando de qualquer coisa passada, ele vira um pregador mesmo. Exatamente. Ele se afasta por um tempo, né, Kleber? Ele fica 3 anos, né, na Arábia. Né? Com certeza o Senhor apareceu diversas vezes. Tratou ali. Ele de uma forma diferente. Ele fala isso, né? Porque o texto da nossa ceia, né? O texto da ceia, porque eu recebi do Senhor. Então, assim, certamente o Senhor se apresentava a ele ali, se apresentou muitas vezes, porque para escrever o que escreveu, para deixar princípios, conselhos, da forma que deixou, Kleber, não dá para ser um teórico. Um teórico não teria tanta autoridade para expressar o que Paulo deixou para a gente. Porque nessa época, os evangelhos não foram escritos ainda, mas já existem alguns rascunhos, talvez que ele nem tivesse mas não tem o cânon, né? Exatamente, não tem uma literatura formada ainda. Não. Ele talvez tenha ouvido assim algumas coisas da igreja, mas não de Jesus. Ele deve ter poucos conhecimentos acerca de Jesus. Ouviu alguém falar alguma coisa? Ele curou um cego. Depois tem Marcos, né? Isso. Mas assim, até então, esse momento, ele tem poucas referências de Jesus. Por isso que acho que esse período também que ele ficou, não sei se recluso, mas ele ficou afastado de fato. Estudando ali, recebendo essas revelações.
ele deve ter um contato muito forte mesmo, porque a expressão que você falou, né? Porque eu recebi do Senhor. Do Senhor. Então você vê que ele teve uma experiência, uma experiência diferente, assim. Um relacionamento íntimo, realmente. Então, até que depois, né, Meneghel, os próprios apóstolos vão reconhecer, assim, com muito sangue, suor e lágrimas, na verdade, né? Mas depois os apóstolos vão reconhecer que, de fato, ele tem uma vivência com Cristo que diferente. Ele também é né? apóstolo. Sim. Né? Na verdade, Kleber, se a gente voltar um pouquinho, Paulo parece que é mais apóstolo do que Matias. Sim, é verdade, sim, sem dúvida. Que foi escolhido pelos apóstolos para ocupar o lugar de Judas. Exato. Mas Paulo não foi escolhido pelos apóstolos. Sim. O Senhor declara, para mim é um vaso escolhido. Quem verdade. escolheu? O Sim, Senhor. Então é aí que está essa grande diferença. O que você falou. O Senhor muda o nome dele. Quando Deus muda o nome, Kleber, Deus muda a história. Exatamente isso. É outro caminho. Né? Vem do passado, cá, vem lá de trás. Sim. Vem de Jacó. Sim, Abraão, Sara. Sim. O Senhor vem mudando história a partir do momento em que ele muda nome. E ele faz isso com Paulo, com Saulo. É verdade, sim, né? Com certeza. Bom, acho que de Paulo é isso. Não sei se você tem alguma outra eu acho que... coisa a acrescentar. Se a gente ficar aqui, não, o Paulo tem história, Pedro vai ficar nervoso com a gente. O Paulo tem muita história, né? Muita, mas assim, a gente vem as cartas depois e essas cartas, assim, vão contar bastante também a história dele. Nas cartas, assim, embora ele manda uma carta para a igreja, fazendo recomendações para a igreja, mas ele ainda conta um pouquinho dele, né? Eu não fui pesado com vocês, eu não fiz tal coisa, né? Quando eu estive em tal lugar, quando eu estive em outro lugar. Então, assim, ele vai contando um pouco das suas histórias pessoais também. Mas isso a gente vai contar lá na frente pros irmãos. Parece que ele está se justificando um pouco, né? Sim, todas as vezes, né? Ele se justifica um pouco, né? Você vê que realmente ele sente isso, né? De não ser pesado. Sim. Né? E imagina tanta contribuição que ele trouxe. Eu costumo dizer que, eu gosto de dizer isso, na minha opinião, Paulo é o segundo nome do cristianismo. Sim. É Cristo e Paulo. Né? Pelo tanto de... O legado dele é monstruoso. É monstruoso. Você vê que outros também vai ter carta de João, vai ter carta do próprio Tiago. Sim, mas assim, não chega, se compara, né? Não se compara a contribuição que ele trouxe pro evangelho, pro cristianismo, assim. Pro cristianismo. Não somente nas cartas, mas a própria presença dele nos lugares. A gente vai falar daqui a pouco sobre as viagens dele. Aí, em Atos 10, a gente vai ter essa questão do Cornélio. Sim. Sabe o que me lembra essa história? Vamos contar um pouco a história, depois eu faço um contraponto. Esse Cornélio, Deus vai se revelar para ele também, mas me parece que ele já tem... Já viu nos dias de Jesus um centurião que pede para Jesus curar o seu servo. Sim, né? exatamente. A gente já viu então que algumas pessoas da corte romana já estavam também de olho em Jesus. Um simpatizante ali, né? Esse cara é diferente. Eu não posso falar que eu sou... Exato. Que aí a corte romana corta meu pescoço. Isso mesmo. Mas esse cara é diferente. Eu estou vendo esse homem uma coisa diferente. Então, o próprio centurião, que é Jesus, fala, poxa, eu não encontrei fé na nossa terra, em Jerusalém. E é uma passagem super linda. Mas esse centurião, esse Cornélio, Deus se revela para ele, de novo, né? O apóstolo Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoa. Exato. E Deus se revela para ele, mas ao mesmo tempo se revela para Pedro. Tá? Mas ainda, Meneghel, o cristianismo ainda está muito preso nos judeus ainda. Sem dúvida, né? Assim, o Paulo está começando o seu ministério e tal, mas as coisas ainda estão presas entre os judeus ainda, porque o próprio Paulo tem cidadania romana, mas ele é judeu. Sim. E você quer falar um pouco sobre essa visão dele? Pedro, você quer dar alguma, na verdade, alguma contribuição? O que você falou é exatamente o que você já tinha falado no início, né? Tudo ainda é muito novo. Né? Não existe muita prova social, né?
Na verdade, existe muito testemunho Sim. e uma igreja que está avançando. Exato. Né? Seguidores e discípulos, realmente, verdadeiros discípulos, que estão avançando. Mas tudo é muito novo. Sim, a cultura ainda é uma cultura judaico-cristã. Eles estão ali dentro de Jerusalém, naquele pedaço. Exatamente. Então, a questão judaica ainda é muito forte. A reunião é na sinagoga. Sim. Né? Então, a gente precisa entender esse contexto social, né, e religioso para também não ser muito crítico com relação a isso. Estão disputando espaço, disputando as crenças. Exatamente. Né? Então, existe muita coisa ainda que não é claro, né? Não está clara para eles. Né? Eu entendo dessa forma. Né? De novo, fazendo uma menção ao passado. Da mesma forma que o povo que saiu do Egito carregava uma cultura egípcia, né? Quando agora sim eu sou povo de Deus e estou a caminho de uma terra que Deus preparou para mim, mas eu carrego, aquele povo carregava uma cultura egípcia. Sim, na primeira parada fizeram o bezerro. Exatamente, meu irmão. Então, e aqui a mesma coisa. Existe uma cultura aqui com uma grande diferença. O poder do Espírito Santo norteando, direcionando esses discípulos. Sim. Então, eu acho que aqui é a grande diferença daquele povo lá. Sim, sem dúvida. Né? Lá eles tinham uma prova visível, coluna, né? E nuvem. Exato. Aqui, não. Aqui eles têm já o Espírito Santo agindo, né? De dentro para fora. Exatamente. Sim, então, aqui, obviamente, por isso que eu acredito que o Evangelho desponta dessa forma. Né? Ele realmente vai com uma força avassaladora. Que Deus vai falando com 1, com 2, com 3 e vai... Exatamente, meu irmão. Virando um rolo compressor. Exatamente. Lembrando que já teve 3.000 almas batizadas por Pedro. No primeiro discurso. Quando outras pessoas também já não tinham sido... Né? A Bíblia fala que e cada dia o Senhor acrescentava. O Senhor acrescentava. Né? Então você a ação do Espírito Santo. Ação do Espírito, né? Totalmente. E aí, indo para a visão de Pedro, né? A gente vai cair de novo na questão da legalidade, né? Exato. O Pedro, veja, ele tem aquela visão passada, antiga. Ele fala, não posso comer. Por que não pode comer? Porque não posso, porque a lei não permite. A lei diz que eu não posso. É cerimonial. É isso. Né? E aí, o Senhor, né, fala, né? O Senhor aparece falando, né? Como é que você vai dizer que é impuro o que eu falando que é puro. Purifiquei, né? Então, você vê que é Deus quem muda esses contextos. É Deus quem... eu acho que o texto de Hebreus diz que quando muda o sacerdote, muda a lei, né? Eu acho que é alguma coisa assim. E é isso que acontece. Porque agora a gente tem um sacerdócio de Cristo. Exato. Então, não é que ele mudou a lei a ponto de deixar aquela antiga lei que era a sombra de tudo isso anulada. Não é isso. Mas ele aperfeiçoa isso. Exato, como você disse, ele sobe a régua. Né? Então ele muda e ele diz, né? Não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai. Então você vê, Kleber, que é o que a gente vive hoje, né, Kleber? Tanta maldade. Um mundo sem Deus, né? Um mundo realmente corrupto, caído, que sai das pessoas, né? Maldade, sai violência, né? Sai infidelidade, sai desonestidade. Não é o que a pessoa está absorvendo. Né? Legal. Sabe o que eu acho legal? Assim, depois de tantos anos e tantos estudos, agora que nem psicólogos, psicanalistas, esse monte de coisa que tem aí, que eu sou super a favor que existam mesmo. Mas aí vai chegando eles vão chegando nos consensos do tipo, o que você fala, você marca uma pessoa, o que você fala para uma criança, ela vai carregar aquilo pro resto da vida. Foi o que Jesus falou. Exato. O que contamina você não é o que você está comendo. É o que sai. É o que você sai. É o que sai de você. Quando você contamina outra pessoa, na verdade. Você contamina. Você contamina. Tanto que depois Tiago vai dizer, né? Que na língua existe um poder de dar vida e matar. Sim. Né?
como é? Uma língua? Não é a língua, né? Na verdade é a fala, né? Exatamente. São as palavras e realmente a gente vê isso, né, Kleber? Então hoje com os estudos e com todas as coisas que a gente foi aprendendo, a gente de fato percebe que a palavra é poderosa, assim como Jesus já tinha falado no passado. Claro, nada novo. Nada novo. Exatamente. Nada novo. Mas o Meneghel, o Pedro, ele tinha muita resistência com, acho que não só o Pedro, mas acho que todo judeu deve ter uma resistência muito grande com os romanos. Aí que eu falei que me fez lembrar os dias de Jonas, quando Deus falou para ele, vai até Nínive e pregar, e ele falou, não, eu não vou porque Nínive esses caras não merecem. A Nínive era a capital da Síria, na verdade, que estava dominando o Reino do Norte. E estava assolando, na verdade, o Reino do Norte. E ele falou, não, eu não... acho que a expressão é exatamente essa. Eles não merecem. É isso. Eu não vou. Eu simplesmente vou para outro lugar, eu não vou. E acho que o Pedro é a mesma coisa, né? Porque o Pedro ali, na verdade, ele tem um preconceito, né? Sim, porque imagina. Com os gentios, né? Ele tem um preconceito. Sim. Né? E aí Deus, na verdade, a visão é do alimento, mas simbolicamente, né? Deus está falando de povos. Sim. Né? Deus está dizendo que o povo escolhido não é somente o povo judeu, mas é todo aquele que reconhecer a Cristo. Não importa se é judeu ou grego, Paulo vai falar isso, né? Exato. Não importa se é homem, mulher, escravo ou livre, judeu ou grego, não importa. Exato. O importante é que reconheça. Reconheceu a Jesus? Não tem acepção, você falou isso. Não tem acepção de pessoas. E o Pedrão era... ele é quadradinho, né? É o temperamento, né? Mas também a lei, né? Eles foram instruídos isso, né? A lei ainda traz. Sempre. A gente vai ver lá na frente que existiu, né? Você já falou isso várias vezes nas nossas aulas de teologia aí, da questão dos judaizantes que começam a ter outros costumes, né? Mas ele, de fato, a gente tem restrições mesmo, porque as culturas que a gente tem, sabe, Negão? O que a gente aprendeu de criança, é difícil mesmo você abandonar algumas coisas. Então, de fato, assim, para a pessoa estar livre mesmo, é a ação do Espírito Santo. Somente isso. Para você estar liberta dessas coisas passadas, aprendizados, culturas, crenças. É só o Espírito Santo que zera isso na nossa vida e você começa uma nova caminhada. É um reset, né? Reset. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é que o Pedro tem essa visão e depois que ele acaba a visão, logo alguém bate na porta dele. Pois é. Como, assim, curioso como Deus prepara os nossos corações para as coisas que de fato vão acontecer. É que você falou, às vezes, o momento da prova, o momento de que você está desafortunado, assim, de fato é muito difícil você aceitar, e é muito difícil mesmo. Mas como Deus assim vai cuidando do coração da gente. Né? Eu estive com o pessoal do Live Mais recentemente e aí eu falei com eles, olha, o que me segura assim sempre nos meus momentos de dificuldade de fato você estar apoiado na palavra de Deus. Então eu me apoio muito na palavra de Deus. E eu tenho no nosso escritório, no nosso apartamento, eu tenho uma área bem pequenininha também dessa mesa, que é o meu escritório, assim, sabe? É o lugar ali onde eu faço meus trabalhos e também onde eu oro, faço meus estudos, escola bíblica e tal. Eu faço ali. E quando Deus fala comigo alguma coisa assim, eu pego e anoto. Eu tenho um papelzinho que fica colado na parede, com todos os versículos que legal. Assim, que Deus fala comigo, às vezes nas pregações, claro. ou até mesmo estudando, assim. Deus traz a memória com outro versículo, eu anoto, porque eu sei que isso vai me fazer diferença e vai me fazer bem lá na frente, e daqui a pouco eu compartilho outro exemplo com você. São as pílulas, né? Isso. São as pílulas de Deus, né? Exato. Parece que Deus trata a gente assim mesmo, né? Com doses homeopáticas. Sim, é verdade. Né? E por isso que a gente recomenda, né, Meneghel, sempre as pessoas estudarem a palavra de Deus. Importantíssimo. Porque Deus vai trazer à memória as coisas que você estudou. Deus não vai trazer à memória o que você não... A própria palavra diz isso. Né? Exatamente. O Espírito vai te fazer lembrar. Isso, exato. Você só lembra do que você sabe. Então, assim, a leitura da Bíblia,
Isso é muito importante, porque Deus vai trazer à sua memória tudo aquilo que você já viu. E para quem, vou até deixar uma dica, né? Para quem tem dificuldade, muita gente tem dificuldade em ler a Bíblia, você sabe disso, né? A pessoa fala, começa a ler a Bíblia, me dá sono, verdade. né? Isso, na verdade, no início, pode ser uma falta de interesse. Disciplina também, né? Disciplina e interesse. Sim. Mas a gente tem ferramentas hoje. Se você tem dificuldade em ler simplesmente, ouça. Também. Ouça a Bíblia. Existem aplicativos hoje, você escolhe a versão que você quiser e você pode ouvir no carro, você pode ouvir em casa, você pode ouvir onde você estiver o texto bíblico. Não é estudo bíblico, mas é uma leitura, né? Sem dúvida. Na verdade, não é uma leitura, mas é a palavra que vai entrando, né, na mente da pessoa. Sim. Então existem ferramentas, exato. Eu gosto de ler, de folhear, a minha Bíblia é toda escrita, grifada. Eu gosto disso. Mas é porque a gente tem um hábito, Kleber, de leitura, de estudo. Mas para quem está começando, para quem tem dificuldade, eu gostaria de deixar essa dica. Ouça. É uma bela dica. Ouça. Acho que vale a pena. É bem legal, assim, até para memorizar. Ajuda demais. Ajuda bastante. Ajuda demais. Teve época, Kleber, que quando eu ia dormir, eu colocava um fone de ouvido e dormia ouvindo a leitura bíblica. Sério? Porque eu não sei se é verdade, mas eu ouvi um neurocientista dizendo que quando você está dormindo, ouvindo alguma coisa, o seu cérebro capta melhor e armazena aquilo de uma forma meio que especial ali, e depois você consegue potencializar aquilo que você absorveu, que a sua mente absorveu, na verdade, o subconsciente. Exato. E aí teve uma época que eu colocava o fone e ia ouvindo o texto bíblico, assim. Na dúvida, né, Meneghel? Olha, não vai fazer mal nenhum. Se não fizer bem, mal não faz. Nenhum mal, não vai deixar muito alto. Isso atrapalha até a pessoa do lado. Mas é isso, a questão da gente estudar a palavra, a gente sempre... Por isso que a gente tá na escola bíblica, acho que é bem legal esse incentivo. Eu acho que os irmãos também estão entrando nessa pegada com a gente, tem lido bastante. Mas o livro de Atos é um livro assim, muito legal de se ler, muito bonito, muito legal. E aí a gente passa então desses períodos aqui dos apóstolos, aí Atos começa então a contar a história de fato de Paulo. Exato. E as suas viagens missionárias. Depois 3 viagens missionárias e uma vai como preso, na verdade, já vai como... A última, né?